Assim, mas o capitalismo não gera felicidade para a maioria, né? O socialismo existe para gerar essa felicidade para todos. Isso é ideologia. Isso é ideologia, como sempre, brigando com a realidade. Porque, na realidade, o capitalismo não existe para nada, né? E justamente por isso, porque não funciona num circuito fechado, submetido a Deus, a razão, o capitalismo acaba permitindo que mais pessoas, pelo menos, busquem a felicidade. O socialismo, sim, é um sistema gerado pela Deus, a razão, com o objetivo de concentrar poder e exercê-lo indefinidamente, gerando pobreza, opressão e infelicidade. Quando os erros do sistema econômico socialista ficaram evidentes, a esquerda mudou de erros. Criou a ideologia de gênero, criou todo o aparato do politicamente correto, recriou a raça como fator determinante do ser humano, o racialismo, e criou o climatismo. Eu diria que o climatismo está para a mudança climática, assim como o globalismo está para a globalização. Globalização é um fenômeno econômico que foi capturado por uma ideologia. Isso se tornou o globalismo. A mudança climática é a mesma coisa, é um fenômeno que precisa ser estudado e deveria ser estudado de maneira serena, racional, mas também foi capturado por uma ideologia. Pouca gente sabe, por exemplo, que o ritmo atual de aquecimento, desde o final dos anos 70, é de 0,13 graus centígrados por década, o que, somado ao aquecimento que já existe hoje, desde o começo da idade industrial, projetado até o final do século, daria um aquecimento de mais ou menos 1,9 graus centígrados em relação ao patamar dos anos 1850 até o final do século XX, né? Então, isso tudo que se propala como já do jeito atual, do jeito que são as emissões, do jeito que a natureza se comporta, já estamos dentro disso que é considerado a meta do aquecimento de 2 graus centígrados até o final do século. Só que ninguém fala disso. Bem, essa moça, Greta Thunberg, né? No mesmo dia em que ela foi falar nas Nações Unidas, eu recebi uma foto, alguns devem ter recebido, de uma menina na Venezuela, que tem 14 anos e pesa 14 quilos, né? Pela fome gerada por esse regime horroroso. A Greta, ali, 16 anos, quase a mesma idade, bem alimentada, bem nutrida, acolhida nas Nações Unidas, né? A mesma Nações Unidas que não faz nada por essa menina de 14 anos com 14 quilos na Venezuela. Nações Unidas que não fazem nada contra Maduro, que aceitam a candidatura de Maduro ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, onde não vai entrar. Porque o Brasil e outros países não vão deixar, não porque a ONU não vai deixar. Então eu que pergunto, how dare you? How dare you? Eu percebi que os conservadores tendem a preferir a vida privada, a preferir os estudos, a preferir fazer aquelas coisas que dizem respeito às suas predileções, à sua vocação. Enfim, muitos aqui prefeririam estar com suas famílias, não é verdade? Mas os conservadores, agora, e eu vou contar isso na narrativa, têm a necessidade de ir à vida pública. Isso é uma obrigação. De que as pessoas costumam memorizar uma só frase a respeito do conservadorismo, uma única ideia, e aí eles se fixam com aquela ideia e acham que já está tudo bem. Vamos com calma, né? A primeira coisa, o pessoal diz, o conservadorismo é uma disposição de ânimo, é um temperamento, é um traço do caráter. E que traço seria esse? Seria o traço de não gostar de mudanças bruscas, de gostar de manter as coisas quando elas funcionam, como elas estão, sem acreditar em propostas que parecem muito inovadoras, muito até loucas. São as pessoas que têm, digamos assim, arrepio quando chega alguém dizendo, se você fizer tal coisa vai melhorar tudo, você vai ficar milionário, sabe aquelas propostas de mudar tudo com apenas uma dica, uma pequena mudança de hábito, enfim. Os conservadores tendem a não acreditar nessas coisas e preferir os caminhos mais básicos. Mas essa ideia, ela não é suficiente. E daí vem a ideia da política da prudência também, que é título de um livro, né, do Russell Kirk. E essa visão de política da prudência me faz convidá-los a estudar mais a virtude da prudência, inclusive nos textos de Aristóteles e de Santo Tomás de Aquino,
Porque às vezes a gente memoriza prudência e acha também que prudência é só cautela, mas prudência é toda uma virtude, é uma inteligência prática. Então isso que eu estou sentindo falta também. Alguns memorizam, é a política da prudência, mas está faltando saber o que é prudência. Então essa inteligência prática, ela tem algumas características essenciais que é necessário cultivar, né? Entre elas, é importante que saiba também que sem muitos conhecimentos, a inteligência prática falha, porque a inteligência prática, no fundo, é a aplicação de um conhecimento a um dilema real, tá? E o conservador tem que parar de abstratismo e tem que olhar para a vida real e querer usar os seus conhecimentos na vida real. Por que que nós, antes do conservadorismo, nós conseguíamos evitar essas pressões emocionais, pressões de grupo, pressões de violência? Porque justamente não éramos homens de geleia. Vejam só, uma experiência minha mesmo. E lá em 2003, quando eu vi a palestra do professor Olavo de Carvalho, eu cursava filosofia. Eu me formei com 20 anos em filosofia, porque dizia assim, Olavo não tem diploma, eu tenho 2 diplomas de filosofia, e para mim ele foi o meu melhor professor. Tá? E claro, todo mundo esquerdista pra caramba. Eu era o único que dizia, olha, de política eu estou aprendendo, vamos estudar. Eu tinha essa prudência. A prudência também de perceber que eu não sabia o suficiente. Por isso que eu queria convidar todo mundo para estudar, mesmo sendo diretor sociocultural. E eu falei para eles, para os amigos do DCE, para os amigos da minha classe, para os amigos da outra classe, para os amigos do curso de Biologia, do curso de Letras, e todo mundo me dizia o seguinte, ele é nazista e racista. E esse é outro motivo pelo qual eu digo que nós temos... Eu tenho muito em comum com o conservador popular, aquele que é também por disposição, mas tem a vida difícil, os esquerdistas acham, pobre de direita, não sei o que. Eu trabalhava das 7 da manhã, saía quase 5 e pouco da manhã, só terminava de trabalhar às 22, chegava, às vezes queria almoçar lá onde tinha almoço por R$5, e era Olavete. E no Orkut eu fazia parte da comunidade Olavetes de Chevette, que eram os pobres, que queriam compartilhar livro. E precisa resistir sempre quando nós estivermos certos, né? Resistir. Porque a República veio, fez o golpe, e a República esqueceu, ela fez com que nós esquecêssemos de todo o legado do século XIX. Fez com que esquecêssemos o que foi a monarquia e o que foram os grandes homens do século XIX. E esse esquecimento é o que eu chamo de amnésia histórica. A esquerda fez isso a respeito dos nossos heróis, mas não só a esquerda. Aquela república, recentemente fundada, em 1889, também fez um processo de amnésia, ela conduziu os brasileiros para um processo de amnésia histórica. Temos que nos manter constantemente alertas, porque já não se trata mais de defesa, se trata de corrigir um monte de coisa que já foi destruída, se trata do inimigo à espreita. Então, todos precisam se reunir. Eu já disse como, até se reunir para estudar já faz uma diferença enorme, porque você vai ficar muito mais forte emocionalmente e intelectualmente. É preciso se reunir, as redes sociais abriram a ágora desses tempos, né? Se José Bonifácio dizia, o Brasil será, se não for oprimido pelo despotismo, a Atenas da América. Nós temos sim, nas redes sociais, o pessoal diz, mas um monte de idiota fala, é óbvio que um monte de idiota fala, está todo mundo falando, liberdade é isso. Só que nós precisamos, ali nas redes sociais, manifestar o nosso pensamento e ir nos corrigindo mutuamente. A pessoa, ela é incapaz de resolver problemas. Esse é o pensamento marxista para se resolver a criminalidade no mundo, porque sabe que eles vão resolver todos os problemas do mundo, criando uma sociedade perfeita. E isso trouxe uma série de complicações para o Brasil, tá? Então, primeira coisa, se criou a ideia de que só o Estado pode agir para garantir a segurança das pessoas, da sociedade, do cidadão, do coletivo, de uma forma geral. E para isso, obviamente, ele tem que ter o monopólio da força. Qualquer ser vivo tem, uma vez ameaçada a sua existência, seremos resistência. Não! Qualquer ser vivo ameaçada a sua existência vai se defender. Vocês demoraram para entender a piada, hein? Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos lá. Se ninguém soltar a mão de ninguém, como é que eu saco a minha arma? Impossível. Se esqueça que, né, o objetivo ali é culpar o capitalismo por todos
os males do mundo e por nenhuma solução, né? Então, o crime, que é algo que assola a humanidade desde que existe a humanidade, a violência idem. Próximo ponto lá. O criminoso é uma vítima da própria sociedade. Ou seja, você é o algoz, você que é o opressor, e o coitadinho é vítima disso. Ele só comete esse crime porque ele foi jogado a cometer esse crime. Por causa do quê? Da desigualdade, da pobreza, né, da concentração de renda. E eu acho que é verdade. Basta ver, né, quantos milionários estão presos em Curitiba. Realmente é um pessoal que não teve chance da vida. Não teve estudo, né, não teve nada. Coitadinhos, tiveram que roubar, né, para se sustentar. Uma dó. Terrível, terrível, terrível. Mas vamos lá. E cadeia, obviamente, se o criminoso não é culpado, cadeia não vai resolver. E a gente tem o efeito que a gente tem até hoje, né, que é de uma impunidade gigantesca. Esse pessoal, eles trabalham com a histeria, só com isso. A histeria e o medo, né? A campanha hoje contra o porte é o quê? Ah, você pode pegar alguém na rua que ficou nervoso com a esposa e vai te dar um tiro. Porra. Tá, pode acontecer, mas qual é a frequência que isso acontece? Qual é a chance que isso acontece? É zero, praticamente zero. Olha só os números. Hoje não, né? Os números mais recentes, aliás, é 2018, tá? 17 milhões de pessoas estão autorizadas a portar armas nos Estados Unidos. 17 milhões. Sabe quantas pessoas têm o porte de armas no Brasil hoje? Não chega a 5 mil. Sabe onde estão a maioria desses portes? Vai ganhar um beijo quem acertar. Brasília! Oh! Quem poderia imaginar? Então vamos lá, vamos falar de fuzis, né? Relatório FBI 2018. Hoje, a estimativa, vamos lá, hoje existe aproximadamente 16 milhões de fuzis nos Estados Unidos. Em 2018, com o uso de fuzis, foram 297 assassinatos para 16 milhões de armas, só de fuzis, fora os outros tipos de armas. Então a gente está falando especificamente de fuzis. Só que, com o uso de martelos, foram 443 assassinatos. Estatuto da desmartelização. É isso aí. E mais ainda, com as mãos, foram 672 assassinatos. Ou seja, mais pessoas usaram as mãos para matar do que fuzis. O resultado comparado entre uma política conservadora de segurança pública e uma política progressista, né, de segurança pública, no que diz respeito especificamente a homicídios, é essa daqui, ó. O Brasil em vermelho, taxa de homicídios. Estados Unidos, taxa de homicídios em azul. Está aí, ó. Quem consegue discutir com isso daqui? Ah, mas o americano tem cultura. Isso é uma bobagem. É uma bobagem, é uma mentira. Isso quem diz acha que o americano é o nova-iorquino, né? E não é. O americano médio não é. Ele é muito semelhante ao brasileiro médio. A verdade é essa, com os valores, né, com suas crenças, com a sua moral. É muito semelhante. Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade, nem segurança. É isso. Eu não aceito mais privação de liberdade para mim, para ninguém, com a desculpa de segurança pública. É criando leis restritivas que os criminosos não vão obedecer. Isso é o mais óbvio. Você acha que alguém que vai cometer um crime vai comprar uma arma legalmente, seja lá qual arma for? Isso é uma bobagem. Nós temos um caminho escolhido pelos Estados Unidos, também a partir da década de 90, que começa a ter um crescimento no seu número de homicídios.
Em 1980, os Estados Unidos tinham 10,2 homicídios por 100 mil habitantes. Uma taxa, lembrem, muito parecida com a taxa brasileira. Em 2018, com uma política, mas assim, na maioria dos estados foi implementado o quê? Uma política conservadora de combate à criminalidade, que basicamente consiste em duas coisas: punir o criminoso e acreditar na liberdade do cidadão, diferente do Brasil. O Brasil foi exatamente o contrário, né? Não se pune o criminoso e se culpa o cidadão. Precisamos restringir, 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 né? O que acontece em 2018? Estados Unidos fecha o ano com 5 homicídios por 100 mil habitantes. E aí vem o pissolista e diz que o americano não sabe nada de segurança pública. Quem sabe é aquele professor maconheiro de 40 anos que vive com a mãe e 2 gatos. É isso.